Olá pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Eduardo, sou enfermeiro e hoje eu vim trazer um pouquinho sobre uma aula somente sobre pele. Uma aula sobre questão de feridas, manejo de curativos, lesões. É uma coisa importante pra gente aqui na prática do nosso dia a dia, que é de legítima importância, tanto pra gente do grau de auxiliar, técnico de enfermeiro, até a questão do cuidador de idoso. Todas essas informações são pertinentes para a gente usar na prática diária. E eu vou fazer de forma assim, bem sintetizada, bem resumida nesse slide, como se fosse meio que um curso aqui de capacitação. Eu espero que vocês consigam absorver bastante informação, porque isso aqui me levou bastante trabalho e eu acho que eu mereço pelo menos um like, um compartilhamento. Se inscreva no canal, por favor, ative o sininho, porque isso aqui me ajuda muito com a questão do meu trabalho, pelo esforço que eu estou fazendo aqui para trazer para vocês todas as coisas mais atualizadas e mais importantes para nossa área. Enfim, vou começar aqui. Bem, como eu já tinha falado, isso aqui é mais ou menos meu currículo, minha trajetória até aqui no momento, mas vamos focar com a questão das aulas. Esses slides eu informo que não são de propriedade intelectual, são imagens retiradas assim, da internet. Tem coisas nas quais foram retiradas dentro da íntegra de outros manuais, mas isso aqui não tem fins lucrativos e informo que tipo apenas só para questões de conhecimento e quem tem interesse sobre a área. Eu agradeço a compreensão de todos e vamos à apresentação. Bem, quando eu tô falando de pele, eu tenho que pensar, tipo, toda a fisiologia da pele e tudo mais, termos técnicos, parte de histologia celular, uma coisa mais assim, mais detalhada diante disso, desse sistema específico. Quando a gente fala de pele, a gente tem que pensar quais são as funções da pele. A pele tem a função de proteção interna do meio externo, tem a função de termorregulação, é ela que faz a gente conseguir, digamos, ter o controle da nossa temperatura interna e pela região externa, diante de situações de frio. Ela também excreta, que no caso, quando estamos fazendo aquela sudorese, aquele suor que tá saindo um excesso de água com a nossa pele. E além disso, se você percebe aqui na questão da imagem, você percebe que tem alguns pequenos capilares, pequenas redes venosas. Essas partes que estão provenientes lá da derme ajuda a pele a absorver substâncias, cremes. Tanto é que temos algumas medicações em forma de creme que a gente passa de via tópica no paciente, que é com função para, digamos, está lá naquele local mesmo, para, digamos, ele poder absorver somente pela via tópica. Tanto é que temos medicações, por exemplo, a metadona, que é uma pomada em si muito forte, que simplesmente tem que ser passada por via tópica. Se você entrar na rede venosa ali, causa uma insuficiência renal aguda, do jeito que ela é tão potente. Então, por exemplo, essa medicação que eu citei aqui, a pele tem a função também da questão da absorção. Aqueles cremezinhos simples, coisas assim do tipo de amêndoas, cremes de base de leite, uma parte a gente consegue absorver e é sintetizada lá no fígado. Enfim, outra função importante pra gente: síntese de vitamina D. Nossa pele, no contato com o sol, consegue absorver a questão da vitamina D inativa. Essa vitamina D vai passar lá pelo fígado para ela poder ser ativada, além de passar lá pelos rins, onde ela vai estar na forma ativada para a gente conseguir absorver, sabe o que? Cálcio. A gente não consegue absorver cálcio sem a vitamina D. Então é uma coisa importante. Tipo, não estamos falando somente de um sistema. Uma coisa está interligada com a outra. Sempre vocês vão estar associando uma coisa com a outra. Além disso, a gente tem células nervosas na nossa pele. Aí, tipo, quais células nervosas? Eu já depois aviso pra vocês sobre esse nervoso periférico. Depois eu falo isso. E, além disso, a pele é o que nos mantém em questão de hidratação. Quando a gente tá, digamos, desidratado, a gente vê que a pele tá um pouquinho mais seca, tudo mais rígida, mais áspera. Mas quando a gente vê que ela tá bem hidratada,
você já tem aquele contexto bem assim de imunologicamente estável, bom estado geral, tudo mais. Ela que faz a questão da regulação e se dos outros órgãos, e se quando estão desidratados ele ajuda também a manter a hidratação. Enfim, são bastante funções quando a gente fala de pele. Ainda tem mais funções, mas esse não é a questão do nosso tópico no momento. Tá, então falando histologia. Quando a gente está falando de histologia, a gente está falando de células de tecido, sabe? E quando a gente pega aquelas lâminas de biópsia para a gente poder observar a questão de como é a célula, quando a gente faz o tingimento com aquele negócio, o corante róseo, não consigo afirmar isso por conta do meu conhecimento limitado. Se a gente pega uma lâmina de um tecido conjuntivo, da derme, e o da pele mais densa, mais grossinha lá, indo lá pra a hipoderme, epiderme, mas você consegue ver que tipo, a pele é separada por camadas. Essas camadas elas vão diferenciar de um tecido para outro. Lógico, de um indivíduo para outro, os tecidos serão mais diferentes. Mas quando a gente coloca em uma lâmina, você vê a boniteza, a lindeza que é mais ou menos cada célula in vitro. Aí no caso, tô falando de camadas. Tô falando de 3 camadas em si importantes da questão da pele. Quando eu tô falando de pele, lá na parte mais superficial, lá no exterior, eu tô falando da epiderme. O que tem lá na epiderme que é um dos lugares mais complicados para se trabalhar com questão de pele? Além de ser uma camada mais externa, é uma camada que ela é bem específica. Ou seja, ela tem várias graduações em si. Cada graduação você vai ver, tipo, seus níveis, vai ter os seus estratos. E esses estratos terão uma função específica. Por exemplo, extrato basal, uma camada mais lá profunda da célula. É onde está mais profunda. Ela está em contato quase com a derme, lá, a outra camada de pele. Lá, ela ativa os melanócitos. O que seriam os melanócitos? Aquelas células que ajudam a gente a ter a nossa coloração assim basal, da nossa cor de corpo, pele, organismo, enfim. Isso é lá na parte mais basal. Eu vou ter esses melanócitos lá na derme? Não vou ter. Porque a coloração da pele vai ser diferente. Se eu já chegar lá na hipoderme, também não tem coloração. O que faz a gente ter mais a coloração é a parte ali do contato entre a divisa entre a derme e a epiderme. É lá que ficam os melanócitos. Mas beleza, tem os melanócitos. Como eu vou conseguir esses melanócitos? Com base em queratinócitos. É difícil falar isso. E ali, quando a gente tem uma junção de queratinócitos, a gente consegue ter esses melanócitos em específico. Mas eu vou entrar em detalhe depois disso. Tá bom, agora, outro nível. Tô falando do nível lá da epiderme. O extrato espinhoso. É onde tem uma camada que é um problema mais a questão da epiderme. Você percebe que ela é um pouquinho mais densa. Ali vai ter mais também queratinócitos aglomerados. Ali é uma forma mais unida. É como se fosse uma arquitetura ali de jeito espinhoso. Por isso que ganha a questão desse nome. Mas é um tecido que é um pouquinho mais assim denso nessa questão de queratinócitos. E lá, ali, digamos, esses queratinócitos, eles vão indo para a superfície e eles vão ficar de forma mais granulares. É o que chamamos da próximo extrato, que no caso é o extrato granuloso, com células granuladas. São camadas onde elas estão assim, contêm mais grânulos, ricas em quê? Lipídio. Nesta camada elas começam a se imortalizar e perdem seus núcleos. E à medida que elas se afastam dos nutrientes localizados no tecido mais profundo. Ou seja, depois que ela começa a chegar lá em cima, você percebe que ela se transforma diferente. Ela fica com mais gordurinhas. Essas gordurinhas em si são importantes na questão da proteção. Faz parte do sistema imunológico. Do sistema imunológico não específico.
ali por conta dessa questão, além do pH. E essa solução um pouquinho mais gordurosa, ela ajuda a outra parte dos outros extratos, ela para poder, digamos, além de ter o contato com os micro-organismos diante da pele ali, além de a gente ter só uma microbiota ali basal, faz com que, digamos, elas não entrem em contato numa rede mais profunda e ela solta como descamação para, digamos, como se fosse um processo de proteção. Entende mais ou menos isso? Próxima camada, que é o extrato lúcido. Essa camada existe apenas na pele grossa da sola dos pés, é mais específica. É aqueles calinhos, como vocês podem ver, né? Palmas e mãos, composta por células imortalizadas. Vocês percebem que quando eu estou lá na célula do extrato granuloso, as células elas têm ainda núcleo. Quando eu estou lá no lúcido, elas estão lá com a questão mais lipidinosa e tudo mais, e elas acabam perdendo esse núcleo. Aí, tipo, onde você vai observar mais, como eu já citei, calinhos nas mãos, nos pés, e tipo, ela é com finalidade de proteção, em questão de atrito. E a última camada, que é a camada mais externa, lá como podemos dizer, é o extrato de córnea, que é a camada de queratina. Lembra que eu falei daquele aspecto da gordurinha, que ela se mistura com a questão dos tecidos de pele? A queratina. A queratina ela está em toda a superfície do nosso corpo, até nos nossos pontos de cabelos. Ela ajuda a manter essa oleosidade, esse processo de hidratação ali. E, além disso, processo de proteção. Essa queratina lipídica, ao conteúdo lipídico, esta camada permite que a regulação da perda de água, impedir a evaporação de fluidos internos. Você entende que, tipo, somente em uma camada de pele, temos 3 camadas de pele, que elas são divididas em outros graus. E uma camada de pele, a gente já tem todo esse aglomerado. Agora imagine nas próximas camadas. Aí, além disso, lembra que eu falei desses queratinócitos? São células especializadas. Normalmente, elas estão mais lá na derme, lá em, sabe, na parte intrínseca da derme, indo para a epiderme. Elas começam ali esse processo em si, do seu processo de nascimento, até esse processo de esterilização lá na parte córnea, para se transformar em outra célula, acaba, digamos, tendo sua origem ali. E tipo, ela auxilia no processo de descamação. Entrou em contato com um micro-organismo de superfície e tudo mais, além das quilos que a gente já tem de base no corpo, no contato de corpo mesmo, da célula imunológica é menos específica, acaba que, digamos, ela tem como finalidade de proteção micropermeabiliana, impedindo a impermeabilidade da questão da pele. Ou seja, já tem o processo de hidratação e proteção. Já temos até uma parte da questão de imunológica nisso. Aí, pensando em uma situação, problema, uma patologia associada ao problema de queratinócitos, quais a gente pode pensar? Psoríase. Na psoríase, a gente não tem um processo de descamação? Onde a gente tem um processo de descamação da nossa pele? Na epiderme. Na epiderme é onde acontece esse problema. Então, as células nas quais elas estão afetadas ou processos traumatizadas, como posso dizer, elas estão lá na epiderme. Por conta disso, isso vai acontecer, esse quadro, essa síndrome ali da psoríase. Isso vai acontecer várias lesões, sendo elas difusas, localizadas, específicas, ou em si com bordes regulares ou não. Isso vai depender de como foi aquela lesão diante lá da questão da célula. Beleza, já tinha falado dos melanócitos. Para eu ter melanócitos, eu preciso lá de muitos queratinócitos. Beleza. Essas células são derivadas da crista neural. Onde é a crista neural? Lá embaixo, que vocês já perceberam, lá na parte mais intrínseca da epiderme e hipoderme. Beleza. São redondárias, colunares, apresentam prolongamento de citoplasma e formam cerca de 36 queratinócitos. Para eu ter um melanócito, eu preciso de 36 queratinócitos, como eu já tinha dado spoiler lá no começo. E por elas se transformam em melanina,
que recém-sintetizadas se tornam realmente camadas mais basais, lá na parte basal e espinhosa da epiderme. Ali que acontece essa sintetização, e ali que a gente tem a nossa coloração em si de pele. Sendo ela uma pele mais negra, uma pele mais branca, uma pele mais morena, uma pele mais... enfim. Até nos nossos cabelos, a nossa sintetização dessa melanina é produzida. Mas aí, beleza. Como eu consigo ter esse processo de melanina? Lógico, tem todo um processo histoquímico para poder gerar essa melanina. Aí eu preciso da tirosina, que transforma ela em outra substância, que é a dopa. Aí temos a enzima de tirosinase, essa dopa também, sobre a ação de tirosinase, produz... e por aí vai. Eu só quis deixar dessa forma resumida, mas assim, é uma coisa mais detalhada. Quem trabalha com essa parte ali de pele, especializado, consegue dizer melhor do que eu em relação a isso. Aí, mas, tá, beleza. Eu sei que a melanina é produzida lá por conta da questão dos queratinócitos, melanócitos. Tá. Uma situação que pode estar associada a algum problema traumatizado lá nos melanócitos, queratinócitos. Albinismo e vitiligo. São duas situações, não vou falar que é patologia. São condições. Em um momento, isso aí é uma doença. Quando alguém fala que é uma patologia, eu tô falando que é uma eu tô falando de doenças ou síndromes patológicas. Agora, quando eu tô falando de condição associada, eu tô falando de uma característica em si, extracelular ou celular, que mostra as perspectivas de fenótipo. Então, quando eu tô falando, tipo, albinismo, eu tô falando que, tipo, eu não vou ter nenhuma produção de melanina. Ou seja, a pessoa vai ficar totalmente albina, branca, toda, vai ter a sobrancelha totalmente branca, vai ter cabelos brancos, a pele totalmente branca, onde tem maiores riscos para poder desenvolver risco de câncer de pele. A questão do vitiligo, você percebe que, tipo, ela pode ser difusa, localizada, específica, não específica, com bordas irregulares. Você percebe que, tipo, dentro de uma pessoa ela pode ter várias características, mas não quer dizer que, tipo, se eu tenho uma pessoa com vitiligo, eu posso fazer um tratamento para tentar melhorar essa questão da pele e da autoestima? Eu posso tentar mexer lá nos melanócitos e estimular a produção de melanina? Lógico, posso fazer. Só que aí é uma condição na qual ela é um pouco mais detalhada, mais trabalhada, mais cara, enfim. Não é o tema desse vídeo, é só mais para informar como é a questão da fisiologia aqui da pele. E células de Langerhans, normalmente vocês vão ver essas células mais lá nas ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas vocês já sabem mais ou menos que é onde é o pâncreas, né? Mas enfim, não é o tema desse vídeo. As células de Langerhans fazem parte da família das células dendríticas, originadas da medula óssea. Elas têm função, parte do sistema imunológico. Ela parte da epiderme e outras mucosas. Ou seja, tipo, não vai estar somente específica dentro da questão da nossa pele no lado externo. Também pode estar na nossa mucosa, que é a região mais interna, lá do nosso sistema gastrointestinal. Elas também apresentam antígenos, ou seja, se ela é uma célula que apresenta a questão de antígeno, lógico que eu vou ter uma resposta humoral diante disso. Então, vai ser tipo, eu interligo a célula dendrítica, pego um antígeno, aí vai vir um linfócito ali para interligar, para poder neutralizar aquela célula maligna ou aquela agente patológico em si específico que causa uma resposta imunológica. Em torno sejam 3% de todas as nossas células epidêmicas. Ou seja, mesmo que elas sejam assim específica, a gente tem pouca quantidade. E também essa célula também está relacionada com os processos inflamatórios e respostas alérgicas diante das nossas peles. Mas, detalhe, estão presentes em epitélio estratificado escamoso, onde se encontram largamente distribuídas na camada mais basal, onde a camada basal lá embaixo, e essa camada subbasal, que é no endotélio, incluindo
tecidos de boca, como eu já falei, gastrointestinal, boca, orofaringe e esôfago. E além disso, temos nossas células de Merkel. Lembra que eu falei que que a gente tinha tecidos nervosos que faz parte com o sistema nervoso periférico? Chegamos nessa parte que é mais importante. Ó, aqui a gente tem um desenho mais ou menos de um nervo periférico. E aqui a gente tem as nossas células de Merkel. Você percebe que elas estão interligadas aqui? Com o negócio do nervo pulsátil aqui, vazio. Aí, elas que fazem parte da nossa questão de resposta, de sensibilidade da nossa pele lá na parte mais externa. Sabe aqueles mini cortezinhos que acontecem ali bem na pele? Que você sente, tipo, só cortou a parte de cima, mas você sente muita dor? Um incômodo naquela região? É por conta disso. Porque como elas estão lá na questão lá mais da epiderme, por conta disso, a gente tem essa sensibilização. A gente consegue sentir muita incômodo com isso. Porque ela faz parte da questão do mecânico receptor. Então, essas fibras nervosas, principalmente quando estou falando de um paciente que é diabético, que o problema já vai estar lá na derme e vai exteriorizar para a epiderme, tipo, essas são as primeiras células quando tem, tipo, quando tem aquelas células de glicose que são células macro, gigantes, quando elas passam ali e lesionam a questão dessa parte do nervo ou da célula do Merkel, a gente não tem a parte dessa sensibilização. Entende mais ou menos como é o processo da fisiopatologia, como ela é um aspecto mais detalhado? Agora, chegando ali na parte que eu mais gosto, né? Na derme, vocês percebem que como a formação do tecido em si, ele é tipo, embora a epiderme seja mais detalhada, na derme em si, tipo, só tem apenas 2 camadas ali. 2 ou 3 camadas, se não me engano. E ela já tem a rede dos capilares, a rede venosa. Aquilo que eu já tinha falado, que por conta dessa camada mais ali, a camada no meio da pele, a gente consegue absorver bastante medicações, bastante substâncias, que quando a gente só passa de via tópica, uma porcentagem dela a gente consegue absorver no nosso corpo. E ali eu tinha falado que tinha mais ou menos 2 camadas, 3, né? 2 camadas, desculpa. E lá a gente tem 2 camadas, a camada papilar e a camada reticular. Quando eu falo de papila, ela é superficial, ou seja, mais pro exterior. Ou seja, é aonde, pra gente que quer ficar mais nova, onde a vitamina C ou aquele processo de skincare é onde a gente quer chegar. É onde a gente, quando faz aquelas injeções assim pra estimular a produção de colágeno, fica lá a questão dos fibroblastos. O que são esses fibroblastos? Esse fibroblasto é responsável pela questão da manutenção do tecido, produzir mais colágeno para ele ficar firme. É lá que a gente quer chegar no tópico ali quando a gente está falando de alguma coisa mais estética. Então ali que a gente vai trabalhar mais nessa produção de colágeno, principalmente quando a pessoa é com problemas de autoestima ou coisa assim, com estética mais avançada, principalmente para pacientes mais idosos, é onde mais trabalhado essa camada para, digamos, estimular essas fibras elásticas para ficar mais jovem. Tá, beleza. Eu tenho essa camada mais papilar. E a reticular? É mais tecido conjuntivo grosso. Lá a gente não tem tanto colágeno. Você percebe que, tipo, lá é mais assim, tipo, mais denso, tem mais fibras. E lá, como posso dizer, embora, tipo, a camada papilar, ela seja, digamos, onde a gente mais trabalha quando é questão de estética, ela é mais superficialzinha e mais linearzinha e pequenininha. Agora, quando eu tô falando mais da parte profunda aqui, que eu tô falando, por exemplo, aqui, ó, a papilar, ela fica somente aqui, ó. E aqui que a gente tem mais ou menos onde fica a questão das células aqui do macroblastos. Agora a parte aqui inferior, macroblasto não, fibroblasto, perdão. E aqui a parte reticular é onde fica tipo mais denso. Aí, embora a gente tenha mais rede venosa mais profunda, mais calibrosa, chegando aqui na parte da hipoderme, ela é mais densa e mais grande.
E lá a gente não faz tanta passagem de intervenção. Normalmente é mais na camada papilar. Hipoderme, a camada chamada tecido subcutâneo ou tecido adiposo, onde a gente faz a maior parte da questão das medicações. Essas medicações que é tipo de absorção mais lenta, demorada em si, para não ficar lá no sistema já circulatório, para não correr rápido, tem que ficar ali devagarzinho. Ou quando a gente vai fazer uma pulsão de uma hipodermóclise, para fazer uma medicação bem lentinha, assim, com aquele paciente que tem acesso venoso, como posso dizer, prejudicado. E aí, tipo, das últimas opções, principalmente paciente que é paliativo ou oncológico, a gente usa a hipodermóclise, que é propriamente uma punção lá no tecido subcutâneo para a gente fazer a administração dessas medicações. Lá, tô falando de um tecido que é gorduroso. Então, ele é como se fosse um depósito. Esse depósito é o quê? Tem uma reserva energética. E nisso, além de ser essa reserva energética, ele é isolante térmico, ou seja, pessoas nas quais mais obesas sentem menos frio do que pacientes mais raquíticos, que tem, ou mais magros. Eles sentem mais frio em comparação do que esses pacientes que têm um pouco de tecido gorduroso. Aí nisso, por conta disso, esse tecido ali, além de acumular o calor, ele, digamos, faz uma reserva de energia. Ou seja, e também pessoas nas quais elas estão há muito tempo sem ter uma contato com glicose importante, as células em si lá dos hepatócitos transforma essa energia acumulada na questão do glicogênio ali, utiliza a energia já acumulada para transformar em glicose para ser utilizada nas células. Além disso, outro aspecto importante quando eu falo de gordura, a gordura serve também como proteção. Para quê? Choque mecânico. O que seria esse choque mecânico? O impacto quando eu faço tipo um atrito entre uma coisa com a outra. Um atrito em um sólido com outro sólido, muitas das vezes pode causar lesão, se eu não tenho essa gordura. Agora, a partir do momento que eu tenho muita gordura diante daquele tecido, muitas das vezes o impacto ele vai ser, digamos, diminuído por conta desse tecido. Aí acaba como se fossem nossos airbags diante de situação de trauma. Mas não quer dizer que se um paciente que é obeso, numa situação de um acidente automobilístico, vai ter menos chances de desenvolver um trauma cefálico ou raquimedular comparado a outra pessoa que é mais magra. Não tem nada a ver com a coisa com a outra. Só a coisa é mais relacionada ao impacto, mas aquela questão local. Agora, quando eu estou falando tipo, de uma coisa mais generalista e mais grave, aí essa regra não se aborda. Beleza. Já falei das 3 camadas, tá? Mas lembra que eu falei da questão da queratina, hidratação, tudo mais? Beleza. Essa queratina em si vai estar relacionada com essa parte mais gordurosa. Essa parte gordurosa, onde a gente produz? Pelas glândulas sebáceas. Essas glândulas sebáceas que estão lá dentro da questão das camadas dos tecidos, elas vão ter como finalidade produzir o quê? Sebo. Essa sebo é uma secreção holocrina, onde o produto é liberado junto com os restos celulares. Onde? Epiderme, né? Epiderme, como você percebe lá, vai ter as células de escamação. Esse produto, essa secreção produzida, vai misturar com essas células que estão aqui bem na parte externa, e aí elas vão ficar meio que associadas uma com a outra. Além de estar com essa função de proteção, além de sistema imunológico e não específico, ela parte com a questão também de proteção, hidratação e também hormônios sexuais. A atividade dessas glândulas são influenciadas pelos hormônios sexuais. Ou seja, aqui na parte mais externa em si, desses meios periféricos, a gente vai ter menos produção dessas glândulas, mas a partir do momento que eu estou chegando perto dos meus órgãos genitais, ela vai ter muito
produção. Ou seja, por isso que essas áreas acabam sendo um pouquinho mais, como posso dizer, não sei se eu posso dizer gosmentas ou se eu posso dizer que eles produzem mais hidratação local de proteção. E isso tem também a ver com a questão da acne. Porque quando vamos pensar na questão do adolescente, que ele está lá desenvolvendo seus hormônios sexuais e acabam sendo muito aumentados, além do que já era esperado, por um corpo que não estava recebendo tantos hormônios, do nada tem uma subelevação a células locais ali dos tecidos que não estão preparados para essa produção de sebo. E quando tem um excesso, principalmente nessa parte do rosto, quando a gente está na questão dos adolescentes, a gente tem muito processo de espinhas e acne. Bem, a gente já estava falando de anexos, né? A gente já falou de pele, a gente falou de glândulas, as glândulas sebáceas, mas lógico tem mais outras coisas. Temos as glândulas ceruminosas, que é aquele processo de cera, né? Aquela cera que está aqui no nosso ouvido, é lá que, digamos, faz meio que também tem um processo também de proteção local. Temos glândulas sudoporíferas, que elas podem ser ecrinas e apocrinas. Quando eu estou falando de apocrinas, elas estão interligadas lá com a questão do cabelo. Quando eu estou falando com ecrinas, elas estão com saída direto com a questão da pele. Isso tem a ver com o processo de excreção. Quando eu estou com, digamos, preciso ter uma hipertemperatura, eu tenho uma hipertermia local interna, e para eu poder diminuir essa temperatura, eu tenho que liberar essa água. O que acontece no processo de febre? Eu tenho que soltar essa água para o meio externo. É por isso que, digamos, quando nós estamos tendo uma febre, a gente sua bastante, porque elas vão sair dessas glândulas água. Se um meio interno está muito quente, ele vai sair pelo meio externo, por meio dessas glândulas. Além das unhas, né, que é aqui nossas queratinas, né, como a queratina também natural do nosso corpo, que muitas das vezes, como aqui é uma parte mais que tem bastante nervos periféricos, principalmente da questão da epiderme, quando a gente fala de um paciente que precisa fazer uma avaliação de sistema nervoso central, coisas assim do tipo, escala de Coma de Glasgow, por exemplo, um dos estímulos que a gente faz, além do estímulo que é aqui na parte do lado do tórax, aqui, a gente faz o aperto das unhas. É o que chamamos de um negócio de estímulo doloroso, tátil. E aqui no leito unguenal, o que é um leito unguenal? É o leito da unha, onde tem aqui o nascimento da unha. A gente faz o aperto para avaliar se temos resposta ao estímulo doloroso do paciente. Beleza, focando aqui. Terminologia, já falei lá na parte da fisiologia. Vamos falar de terminologia, tipo termos. Quando eu tô falando de descamação, acho que já logo vocês pensam em processo de descamação lá da epiderme. É uma lesão um pouco mais assim, externa. Quando eu tô falando de escoriação, eu fiz uma fissura. Ou seja, eu fiz um mini corte, de forma linear ali ou não, na parte da epiderme. Quando eu tô falando de mácula, eu tô me associando como se fosse uma mancha pequena, menor que 1 centímetro. Agora, quando eu tô falando mancha, acho que todo mundo sabe o que é uma mancha. É uma mancha maior que 1 centímetro, como se fosse um eritema local, uma vermelhidão, manchas, sim. Petequias, eu tô falando de sangramentos. Pequenos hematomas, menores que 1 centímetro. Onde eu tenho mais petequias, eu tenho lá no processo de dengue. Quando eu tô falando de equimose, eu tô falando daqueles hematomas característicos, tipo de lesão mesmo grande, tipo maior que 1 centímetro. Eu vou sempre comparar com sempre com maior ou menor que 1 centímetro, quando eu tô falando de questão de lesões. Pápulas, tô falando de lesões de relevo. Essas lesões de relevo em si, elas vão ficar tipo menor que 1 centímetro, delimitadas em tal local. Lesões de placa são aquelas lesões em si que tem um relevo para cima e tudo mais, e elas serão maiores que 1 centímetro.
acantose. Quando eu falo em acantose, muitas das literaturas a gente pensa em acantose negris. O que seria acantose negris? Normalmente isso acontece mais com a população assim mais negra. Por isso surgiu esse termo. Embora ele está sendo não utilizado mais por conta da questão dessa associação em si e dessa terminologia. Muitos dos pacientes que têm diabetes, eles acabam tendo proliferação celular, principalmente nessa parte do pescoço, parte do cotovelos em si e também joelhos. Começa a ter um processo de escurecimento das células, uma proliferação um pouco maior da questão dessas células, e por conta disso acaba formando tipo linhas. Por isso que acaba falando negros, por conta que fica escuro. E essa lesão fica como se fosse, digamos, ela é meio que indolor, né? E fica bem característico quando a gente vê nesses pacientes que têm mais diabetes crônica. Vesícula. Quando eu tô falando de vesícula, eu tô falando de líquido. Líquido, tipo, essas vesículas, menor que 1 centímetro, locais onde tem acúmulo de sexudato. Agora, quando eu tô falando de bolha, é maior que 1 centímetro e, tipo, são macro visuais e a gente consegue visualizar ela assim com esse processo de exudação, essa secreção ali acumulada. Erosão. Quando eu falo uma erosão, eu tô falando de uma perda da epiderme, ou seja, lá na parte superior, tipo, perder a primeira camada de forma assim, ou específica, linear, borda, regular, irregular, independente do seu formato, fica bem característico quando a gente vê a perda da epiderme. Aí, tipo, você consegue ver a hipoderme ali e fica bem assim. Como a gente tem o tecido nervoso, ele tá ali, da célula nervosa do Merkel, fica lá na epiderme para hipoderme. A partir do momento que eu tenho essa perda, você já dá para imaginar que é um local que fica um pouquinho sensível. Então muitas das vezes você vê que tipo tem queixas de incômodo nessa área quando temos uma erosão. Crosta. Quando a gente tem uma crosta, ela pode ser crosta serosa, sanguinolenta ou purulenta. Quando eu tô falando de crosta, eu tô falando de tipo secreção seca em cima. Ou seja, eu tenho uma lesão, vai construir uma crosta. Se eu tô falando de uma crosta serosa, eu tô falando de seroma, gordura. Quando eu tô falando de purulenta, eu tô falando de pus. Agora, quando eu tô falando de sanguinolenta, é quando o sangue lá, além do processo de coagulação em si, acaba formando uma crosta, aquela característica do machucado quando a gente tem criança mesmo. Nódulos. É quando acaba crescendo essas massas, que eu tinha falado ali na parte das placas, mas elas ficam ali já mais na parte interna do nosso organismo, onde começa a crescer um processo de massas e elas acabam formando maiores que 1 centímetro ou mais. Essas nodulações podem ser regulares, podem ser pontiagudas, podem ser filiformes, enfim, várias características que a gente pode definir diante de lesões e características disso aqui. Fissura, que eu já tinha falado lá. Fissura é quando eu tenho tipo um corte linear, não acontecido com bisturi, coisa assim do tipo, mas em relacionado a tipo abriu uma lesão e ela tá linear, de forma assim súbita. Essa fissura pode ser mais periférica, lá perto da epiderme, ou pode ser mais profunda, chegando lá para a hipoderme, a derme, aí podendo chegar até outros locais. Mas normalmente quando a gente fala de fissura, na maioria dos casos a gente fala de tipo que só chega até mais a derme. Escara. Quando eu falo de escara, eu tô falando de uma necrose seca. Aquela escara que tipo você percebe que ela tá mais clarificada, tudo mais áspera, não tem nenhum processo de umidade. Agora o processo de necrose, muitas das vezes a necrose ela pode ser úmida. Então, além de ter aquele aspecto que é um pouco mais preto,
essa coloração mais preta quando ela tá questão da escara, quando em algumas lesões, quando elas são úmidas, a necrose ela pode estar branca, com aspecto assim de um tecido mais desvitalizado, mas assim. Infiltração. Quando eu falo que o tecido ele está infiltrado, é que quando o tecido ele está com muito líquido ali acumulado e acaba fazendo aquela expansão em si da célula. Você vê que a infiltração é quando a pele está lá, digamos, a gente consegue ver os sulcos. Quando eu falo de sulcos da pele, é mais ou menos esses aqui, ó. Você vê, quando você aproxima do seu dedo, você não percebe que tem umas linhas? Umas linhas assim, mais voltadas no negócio da sua, como posso dizer, marca registrada. Quando a gente vai fazer negócio do carimbo lá com o dedo do RG, a gente não tem nossas próprias características, que é difícil. A biometria, falando a questão da biometria, quando a gente está com esse processo de filtração, a gente vê que esses sulcos eles vão estar aumentados. Em vez de estar nesse tamanho mais pequenininhos, vai ver que ele vai estar muito grandes. E aí quer dizer que a gente está com um tecido que está com desses líquidos nas células. E elas estão assim, tipo, um processo de asfixia. Por conta dessa processo inflamatório. Agora, quando eu estou falando de queratose, eu estou falando de uma célula amarelada. Quando eu vou ter queratose? É quando a célula está, tipo, como posso dizer, rígida, inelástica, dura. Ela fica com essa característica mais amareladinha. Onde vai muito dessas queratoses? Em processos inflamatórios aonde? De morbidade. Quando eu estou falando de obesidade mórbida. Ou outras situações, outras patologias, outras síndromes relacionadas que pode gerar essa pele que fica um pouco com esse aspecto amarelado. Essas células elas ficam duras, inelásticas, diante da palpação. E elas são bem significativas quando a gente está falando de algumas lesões associadas com, estou pensando, tipo, sei lá, de um paciente com síndrome hepáticas. Mas é mais característico disso. Beleza, eu já terminei as terminologias, vamos para as próximas fases aqui. Biofilme. Beleza, quando eu tô falando mais da questão do biofilme, eu tô falando, tipo, de, como posso dizer, lesões e feridas que elas são um pouco mais crônicas. Beleza, mas não quer dizer que biofilme não vai nascer em feridas mais agudas. Quando eu falo de biofilme, eu tô falando, tipo, agregados bacterianos. Tipo, crescem esses micro-organismos, onde a gente tem, tipo, um tecido que ele é quente, ele é úmido, e ainda tem restos celulares, lógico que vai crescer alguma coisa ali. Quando eu tenho esse crescimento vivo, diante lá do tecido lesionado, você concorda comigo que as células naquele local, quando eu estou fazendo uma renovação celular, processo de cicatrização, se eu tenho alguma coisa interferindo ali, não vai causar uma resposta inflamatória? Vai causar uma resposta inflamatória. E nisso que causar a resposta inflamatória, além disso, vai atrapalhar o processo de cicatrização da pele. O biofilme é uma estrutura microscópica invisível ao olho nu. E principalmente quando a gente está falando de feridas mais crônicas, se a gente não tem totalmente uma manutenção correta, naquela questão de desbrigamento, que é um tema que eu já vou falar daqui a pouco, de cuidado ali microbiano, acaba prejudicando aquela pele. Principalmente quando eu estou falando de paciente que é mais diabético. Porque já tem um problema com a questão da glicose interferindo lá no processo de cicatrização. Beleza? Aí já pego a questão do biofilme, eu já pego dois fatores que contribuem a aquela ferida lá ser exossanguinante. Ou ainda continuar com aquele processo inflamatório que não consiga fechar ainda aquela ferida. As principais bactérias são Staphylococcus aureus e Pseudomonas. As mais queridas da UTI, né? Porque são bactérias multiresistentes que a gente tem no corpo, de forma livre ali no ambiente. E quando elas desenvolvem essa multiresistência, a gente tem que aplicar antibióticos fortes de alta resistência específica para isso.
E muitos desses pacientes, além de ganhar alta, precisam fazer esse acompanhamento domiciliar para conseguir, digamos, fazer essa descolonização grave dessas células, dessas bactérias. Aí, né, questão do biofilme. Tô falando, biofilme, o cara pode fazer o processo inflamatório. Beleza. Como ele é microscopicamente visível, ou seja, eu não consigo ver ele a olho nu, muitas dessas feridas, elas não cicatrizam no ambiente ideal, na forma ideal. Essa presença do biofilme deixa uma ferida que poderia se deslogar transforma-se em crônica por conta disso. E a resposta inflamatória pode resultar dano e atraso da cicatrização. Ou seja, leva a mais altos custos para a questão de tratamento e a questão do paciente. Por exemplo, devido a esse tempo dessa infecção nessa ferida, posso proporcionar ter mais sinais de tecido necrótico, níveis mais altos de exudato, má granulação, que é aquele tecido vermelhinho, que é bonitinho, que faz a cicatrização, e hipergranulação friável. Odor fétido, cicatrização demorada. Então, essas são as características que quando eu tô suspeitando de que aqui eu tenho biofilme, esses são os sinais quando a ferida diz que está pedindo socorro. Mas assim, beleza, tem como fazer o diagnóstico por biópsia para ver se está crescendo biofilme naquela ferida. Beleza. A maioria dos médicos faz isso para o diagnóstico? Não. A enfermagem tem esse livro de pedir exames laboratoriais a respeito de questão de biópsia. A gente tem livre-arbítrio para pedir isso? Não. Por conta disso, a gente já fica com, aquela chavezinha vira na cabeça, a gente já sabe mais ou menos que, se a partir do momento que eu tô vendo que aquela ferida já tá com um sinal de alerta, que esses sinais de alerta, do nada eu tô vendo que ela tá com má granulação, ou tá hipergranulando, ou tá com sinais de odor fétido, ou tá demorando muito, já apareceu uns sinais de tecido desvitalizado ainda importante, eu já vou suspeitar que eu preciso fazer alguma coisa lá naquela ferida. Então eu tenho que criar estratégias. De a partir do momento que eu tenho uma suspeita, eu já posso entrar em prática. Aí como eu faço entrar em prática, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que apresenta esse tipo de ferida, né? Você tá percebendo que ele tem ali o cesto celular, está com uma influência, aqui já tem o tecido já um pouco mais purulento, tem esfacelo em grande quantidade, as bordas estão irregulares, dá pra ver que elas estão um pouco maceradas, dá pra ver que esse tecido já tem uma necrose úmida, então esse tecido ele tá sofrendo. E já dá pra ver que também tá indo para outros locais, ou seja, essa necrose aqui pode aumentar ainda para outras regiões. O que eu vou fazer com isso? Posso tentar, sabe o que? Fazer uma limpeza terapêutica, além de fazer trocas regulares daquele curativo. Eu posso fazer de forma asséptica, ou seja, estéril, dependendo de quais locais. Se eu sei que aquele tecido lá já é colonizado, beleza, não preciso fazer de forma asséptica. Mas a partir do momento que eu sei que o tecido não tem colonização, principalmente algumas lesões por pressão, dependendo do grau ali, eu tenho que formar de forma asséptica. Eu tenho que colocar as luvas estéreis ali, fazer todo o procedimento séptico. O desmembramento, como eu já tinha falado, de forma mecânica, conservativa, ou dependendo assim, uma correta. Ou, além disso, fazer uma limpeza e o cuidado minucioso após o desmembramento. Ou seja, tem que seguir várias regrinhas para poder fazer aquela tratamento da ferida, deixar ela bonitinha, sabe? Aí, como eu já tinha falado de algumas formas de tecido, lembra que eu estava falando dos tecidos de granulação, que são aquele tecido mais vermelho, brilhoso, onde você vê, granulinhas, pontinhos, sabe? Quando aquela célula já está no começo lá da ferida, que ela está querendo se fazer a divisão celular para multiplicar e fechar aquela ferida. Aí, normalmente, da granulação, acaba se tornando uma célula epitelial. A célula epitelial, você vê que ela fica com uma textura mais assim, rosinha, bonitinha, assim. Assim, fechou. Tá bonito, mas poderia estar melhor, ou com cicatricura, por aí vai. Mas se caso não acontece isso,
Por exemplo, eu tenho uma necrose úmida, eu vou ter esfacelo. Esse esfacelo normalmente é as células mortas, com as células imunológicas ali local. Por isso que ele fica com esse aspecto aqui um pouco mais amarelo. Beleza. Ou eu posso partir para uma necrose mais seca. Que aqui já tem uma necrose de coagulação, uma necrose mais característica mais cara, né? Pra ser sincero, eu peguei essa imagem, mas aqui tá parecendo mais cara, porque ela tá mais seca. Você já percebe que aqui eu já deixei totalmente desvitalizado em si e que precisa fazer um desvitamento urgente. Ou, sei lá, eu tenho um processo inflamatório importante. Voltando aqui para o exemplo da granulação, eu tenho um processo inflamatório importante e acaba ficando, o tecido não consegue fazer essa parte de separação, fazer essa clonagem em si celular, fazer essa renovação celular, e ele fica ali somente continuado no mesmo local. Eu tenho hipergranulação, porque aqui você percebe que aqui, tipo, aqui tá bonitinho e tal, mas aí, tipo, eu tenho um processo inflamatório, não tá conseguindo fazer a divisão celular corretamente, tá ficando deslinear, eu tenho uma hipergranulação. Ou seja, aquela célula não tá saudável. Tipo, embora ainda esteja na forma mais precoce, se eu não fazer um processo de intervenção aqui, isso aqui vira aqui ou vai pra cá. Aí, né, quando eu tô falando de cicatrização, a partir do momento que eu tenho uma perda ponderada de uma lesão, de um tecido, eu tenho várias fases para fazer essa fechamento celular. O que acontece nessas fases? Eu tenho a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. Beleza, mas o que seriam essas fases? A fase inflamatória já tem um tecido que é de granulação. E aí vai fazer a replicação celular. E aí, dessa replicação celular, já vamos entrar já na fase proliferativa. Nessas células, elas vão tentar ocupar esse espaço onde foi retirado devido a algum trauma, situação aqui. Você percebe que tipo, todas as células aqui, perante a lesão, elas vão fazer essa replicação e vão tentar fechar esse local. A partir do momento que eu tenho esse fechamento dessas células Navi, que é uma células assim, mais, como posso assim, criança, precocezinha, tipo, eu vou ter esse processo de maturação, ou seja, essas células em si vão tentar, digamos, ficar mais velhinhas, envelhecer, conforme as outras células primárias que estavam aqui. Aí essas células Navi vão tentar, digamos, se especificar, igualar com o tecido que foi antigamente prejudicado. Tentar fazer tipo esse processo de substituição, embora sejam outros tipos de células, elas vão tentar ser parecidas para tentar ocupar o espaço. Tá. Mas se eu tenho um processo inflamatório importante, onde eu tenho exudato, supuração, a supuração é o processo de formação de pus, o que vai acontecer com isso? Vai atrapalhar o processo. Muitas das vezes, quando eu tenho esses tecidos desvitalizados, eu vou atrasar essas fases. Aí, muitas das vezes, as fases ficam só prejudicadas ou paradas naquele local. Por exemplo, quando eu tenho tipo processo inflamatório da fase da ferida aberta. Se eu não faço o cuidado certo, aqui eu tenho eu ocupo com pus. Se eu tenho ocupo com pus, mesmo se eu for fazer o processo de granulação aqui, não vai estar fechado. Porque isso aqui vai estar ocupando espaço. Aí eu tenho que fazer um processo de intervenção para pegar aqui, retirar esse pus, deixar esse tecido assim, bonitinho, vívido, saudável, para poder, digamos, voltar com a granulação e fazer a cicatrização. E aqueles tecidos que eu tinha falado, tecido grande, granulação, é o vermelho vívido. Epitelização, é mais cirróseo aqui. Agora, quando eu tô falando de esfacela, e tem mais uma característica, você percebe que aqui tá mais amareladinho, assim. É como se fosse mistura com o processo de supuração de pus. E às vezes pode apresentar um pouquinho de branco, por causa da questão de ser uma coisa mais úmida. Acaba tendo as células mortas, assim, diante da nossa lesão, nossa ferida. Isso acaba atrapalhando a cicatrização.
Ou, mais avançada ainda, temos uma necrose que ela pode ser mais preta, principalmente desse cara. Essa aqui é uma paciente que teve queimadura importante. E dá pra ver que a pele dele tá totalmente prejudicada. Ou podemos ter uma necrose branca, que é aquela da questão das células, elas sendo mortas, uma necrose mais úmida. Aí muitos dos especialistas, ou enfermeiros, técnicos de enfermagem, fazem uma avaliação da questão das células. Essa avaliação se chama RWY, uma avaliação onde a gente tem um fichário, propriamente dito, ou uma folhinha que a gente faz a avaliação daquelas células diante da lesão, e a gente tenta ver, digamos, tem bordas lineares, tem bordas profundas, bordas descoladas, se elas apresentam em si essas características. Tipo, se eu tô falando de R, eu tô falando de red. Red tem granulação e epitelização, já é uma coisa boa. Se eu tô com white, eu tô falando de tecido assim, mais de um esfacelo, já me preocupa. Quando eu tô falando de white, mais focado, tipo, como se fosse mais a necrose. É que aqui tá preta, né? Mas tudo bem. Aí também temos o yellow, que o yellow é o processo de também esfacelo esse específico, né? Mas também temos tecido morto. Normalmente a avaliação pode ser o RWY ou o RYB, que pode ser o vermelho, o amarelo e o preto, que Black considera na questão de necrose. Tá, beleza. Eu tenho uma lesão que é crônica. Essa lesão crônica, eu posso fazer desbridamento sem prescrição? Posso. Mas qualquer desbridamento? Não. Posso fazer em qualquer ferida? Depende. Eu tenho que analisar primeiro a questão da ferida. A partir do momento que eu tenho uma ferida que ela está exsanguinante, eu consigo fazer esse desbridamento? Se o paciente está em uso de anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, se eu fazer o desbridamento, eu vou ter uma boa cicatrização daquela ferida? Eu tenho que avaliar vários fatores para eu conseguir fazer aquele desbridamento adequado, para poder fazer o processo de cicatrização e ficar de boa. Aqui é o manual na qual eu peguei as informações da questão de desbridamento. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, pesquisar na internet, vocês ficam à vontade, tá bom? E quando a gente fala de desbridamento, eu estou falando de um monte de tipos de desbridamento. Deu um momento aqui, uma pausa momentânea no SAPS na minha cabeça. Eu tô falando do autolítico, eu tô falando do biológico, eu tô falando de enzimático, mecânica, que é o mais famoso, o instrumental e o cirúrgico. Beleza. Autolítico eu vou pensar. Eu mesmo. Se eu tô falando de autolítico, eu tô falando de enzimas. Enzimas próprias, células imunológicas próprias, que elas vão atuar lá dentro da ferida para, digamos, ela poder cicatrizar. Ou seja, eu faço um estímulo externo para fazer o interno poder trabalhar. Tá? É por causa que aqui, vocês perceberem aqui, eu falei autolítico, e aqui tem enzimas. Muitas das pessoas, assim, quando vai fazer prova, assim, eles confundem o autolítico com o enzimático. Mas o enzimático é como se fosse tipo enzimas já externas. Ou seja, não são propriamente enzimas do corpo, são enzimas de outros locais que a gente coloca de meio externo para poder trabalhar ali na questão da lei da ferida. Mas eu vou falar a característica de cada agora, tá? Por exemplo, lembra que eu falei da questão de desbridamento anteriormente? Quando eu não vou desbridar um tecido, quando o doente está em fase terminal, ou seja, eu não preciso fazer aquilo. Quando a escara está estável no calcanhar, para que eu vou causar sofrimento ali, escara seca em membros isquêmicos, muitas vezes não tem necessidade, e terapia de anticoagulantes e distúrbios hemorrágicos. A partir do momento que eu sei que o paciente tem problema com uma síndrome hepática, com uma produção de
proteínas importantes das células tá com problema ali, eu não posso fazer aquilo. Então acaba que a gente pode só fazer tipo terapia mais de desconforto. Beleza. Tô falando do tratamento lá, o autolítico, que eu já falei tanto. Beleza. Eu vou pegar um estímulo externo para influenciar com o interno para ele trabalhar. Beleza. Traça-se um método seletivo seguro que consiste em promover o meio úmido e manutenção da temperatura em torno de 37 graus e meio por aí, proporcionando um ambiente adequado para as enzimas presentes no leito da ferida e os macrófagos. As células mais importantes para a gente em questão de feridas, os macrófagos, células dendríticas, né? Sim, realizam a lise. Quando eu estou falando da lise, eu estou falando de quebra de célula e fagocitose do tecido necrótico. Ou seja, eles consomem aquele tecido ali e neutraliza. O que eu posso utilizar como desbridamento autolítico, que é o mais utilizado nos hospitais e em qualquer rede de saúde? Hidrogel, hidrocoloides, espumas de hidrofibra e até o soro morno proporcionam o desbridamento autolítico, porque ele favorece em si, tipo, se eu tenho o soro lá morno, ele já causa um efeito de estimula a separação celular, fazer tipo a replicação celular. A partir do momento que eu faço lavagem lá somente com soro, não aquela lavagem de pressão, é só a lavagem específica com soro morno, eu já faço um processo de estimulação ali. Então isso já me faz ter uma resposta autolítica. O biológico, que poucas pessoas conhecem, mas assim, de certa forma, tem uma característica que muitos não gostam, acho que é meio que nojento, onde a gente utiliza larvas de mosca para poder fazer aquele desbridamento da ferida. Lógico, são moscas testadas em laboratório, feitas em laboratório de forma estéril ali, e que tipo só vão consumir aquele tecido necrótico e depois disso elas são retiradas do leito da ferida. Não vai deixar consumir o resto dali, não. Vamos pensar dessa forma. Não é qualquer mosca que você vai deixar ali entrar dentro da sua ferida, não é pra pensar dessa forma, mas só que tipo, quando a gente fala de desbridamento biológico, principalmente gente que tem recursos, coisas assim do tipo, relacionado a grandes laboratórios, lógico, eles vão pensar nessa parte assim, voltado nesse tipo de modalidade. O enzimático, voltando aqui. O enzimático, eu tô pegando uma substância que já é do meio externo e vou deixar lá externa. Muitas das vezes, por conta da questão do pH e da sua solução, ele acaba sendo, tipo, ele degrada aquele tecido que tá morto. Só que, tipo, lógico, eu também tenho que tomar cuidado, porque se é uma substância na qual ela pode ser de característica um pouco mais ácida, eu posso simplesmente, além de interferir a célula que ela já está vitalizada, eu posso desfavorecer a minha cicatrização. Porque, tipo, além de acertar as células que são desvitalizadas, eu posso acertar as células que estão vitalizadas. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Então tem que ter sempre cuidado quando vai administrar esse tipo desse desbridamento, porque as soluções em si, como a colagenase, a fibrinolisina e a papaina que é mais utilizada nos hospitais, por conta dessa sua característica de pH e ser ácido, muitas das vezes, além de proporcionar o desbridamento, pode formar mais lesões ainda no nosso paciente, causando mais dor e desconforto. O mecânico, como a gente mais utiliza, principalmente os enfermeiros, estomoterapeutas, a gente tem dentro do mecânico, a gente pode ter várias subseções. A mais conhecida, da hidroterapia, ou com a irrigação, né, com soros mornos e podendo passar em cima do paciente de forma em jato, junto com a hidroterapia, o turbilhamento. O fricção,
Eu vou, digamos, fazer um processo tipo de lavagem lá com escovinha, com soluções de limpeza, com aquela escovinha específica, sabe, utilizada lá em centro cirúrgico ou limpeza de pé diabético. Muitos desses pacientes fazem esse desbravamento mecânico com aquela escovinha, com a espuminha, com a solução, onde a gente faz ali. Lógico, a gente não vai tentar fazer com força, a gente vai fazer tipo com movimentos mais leves, para tentar tirar aqueles tecidos mais mortos. Agora, o úmido seco é quando eu pego aquela gaze seca e eu tô com uma ferida que ela tá úmida. Coloco ali para absorver o negócio, retiro. Quando for fazer a próxima troca, além de causar o desvidamento, eu posso tirar também células vivas. Células vivas cujo a minha intenção, objetivo, não é tentar retirar a célula que é boa. Eu quero retirar somente as células más. Mas se caso eu for ter que fazer esse tipo de desvidamento, eu já tenho noção exatamente o que vai acontecer. Eu vou colocar uma gase seca numa ferida úmida e quando ela absorver tudo mais secar, eu retiro e vai fazer o desvidamento. O instrumental, que somente o enfermeiro, médico e especialista pode fazer diante de bisturi, tá bom? Podendo utilizar a técnica de cover, ou seja, a gente só faz na região onde tem da necrosada e vai retirando com uma pinça, com um negócio, detalhadamente, delicadamente. E a técnica square, que square em inglês é quadradinhos, ou seja, eu, como enfermeira, posso chegar lá na ferida necrosada, cortar em quadradinhos e foi retirando de quadrado em quadrado, de quadrado em quadrado. E o cirúrgico, que é quando principalmente tem mais cara extensa, uma coisa mais, como posso dizer, mais grave, quando esta margem ela é muito grande, a ferida crônica está extensa, onde pode ter necessidade de anestesia local, uma anestesia hack profunda. Muitos desses pacientes são submetidos à cirurgia para poder fazer esse desbridamento daquela lesão. Tá, beleza, já falei de desbridamento, beleza, tô com uma ferida lá, crônica, beleza, fiz desbridamento, eu tenho que pensar na questão do curativo. Eu posso fazer curativo com gás estéreo? Posso. Mas se eu só tenho gás ali, e eu tô vendo um tipo de ferida específico ali, ela tá, tipo, com bastante supuração. Você acha que eu consigo utilizar gaze? Lógico, eu consigo. A gaze eu posso utilizar, principalmente para aquelas feridas que têm bastante supuração. Lógico, mesmo que a gaze seja pequenininha, ela consegue absorver bastante exudato. Aí, muitas vezes ela acaba ficando lá para questão de drenagem, e além da proteção ali local, de cobertura. Rayon, quando eu falo de uma gaze mais assim, mais leve, bonitinha, que ela tem essas microfibrinhas aqui mais detalhadinhas, principalmente com questão de feridas, lesão, preparação, a gente utiliza muito a Rayon. Lógico, ela tem menor absorção, tá? Comparado à gaze, porque ela é mais seca. Ela tem mais fibrinha, a gaze tem mais fibras mais durinhas. Aí já essa aqui é uma fibra mais maleável, mais bonitinha, né? Como posso dizer, mais trabalhada. E muito dessas rayons, elas já estão mergulhadas com os AGEs, que é os ácidos graxos. Isso já também favorece a questão da proteção da pele, já faz o negócio da hidratação local, já faz o negócio do desligamento autolítico, favorece muitas coisas. Principalmente, tipo, se eu tenho uma lesão que já tenho, sei lá, tem uma erosão por conta devido a uma lesão de pressão no grau 2 ali. Eu posso utilizar o rayon para, digamos, fazer o tratamento. Isobec, mais conhecida como compressa cirúrgica. São compressas de gás gigantes, assim falando por experiência própria, tá? Muitas das vezes são usadas mais para absorção, principalmente de questão de drenagem. Quando tem um dreno de tórax, muitas das vezes eles pegam o Isobec e tentam enrolar aqui diante do ósseo do dreno, para, digamos, quando estiver saindo ali pelo ósseo,
eles fazem negócio do processo de drenagem também junto com o curativo. Aí, muitas das vezes, a gente utiliza também feridas cavitárias. Lógico, eu tenho lá a gase estéreo. Eu posso utilizar também a gase estéreo em feridas cavitárias. Mas vocês concordam comigo que esse aqui, devido ao seu tamanho ser maior, vai drenar mais do que com conta daquela gase? Porque eu tenho um chumaço de gase gigante comparado ao Isobec. O Isobec vai drenar mais do que a questão da gase. E ainda mais por ser uma fibra um pouco mais assim, mais detalhada, enquanto a outra, a gase, vocês percebem que a fibra dela é um pouco maior em si, mais aberta. Lógico que eu vou pensar mais para um Isobec quando eu vou falar tipo feridas, por exemplo, sei lá, quando eu tô falando de uma fasciectomia, para eu fazer um curativo asséptico de um membro, principalmente membros inferiores, eu vou pensar em um Isobec. Hidrocolóide, mais conhecido como curativo de proteção, principalmente para, sei lá, paciente que tem risco de lesão por pressão. Vou colocar hidrocolóide naquele local. Beleza. Aí, tipo, quando eu vou fazer as movimentações além de 2 em 2 horas, aí já tem aquela proteção em si para poder ter menos risco de acontecer uma lesão por pressão. Mas aí, se caso acontece uma lesão por pressão de estágio 1, quando tem aquela vermelhidão local que não cessa depois de fazer o estímulo em si tátil, fazendo a pressão local, o que eu posso fazer? Eu posso ainda continuar, por causa que eu não tive a perda ponderal da pele ali. Aí no caso, além do hidrocolóide proporcionar essa questão de proteção local, ele tem baixa absorção em algumas, independendo de algumas feridas, sei lá, quando eu tenho tipo uma abertura em si de estágio 2 ali, mesmo que seja menor quantidade, eu posso ainda utilizar um pouquinho do hidrocolante para questão de drenagem. Lógico, não são fibras grandes, exudativas que a gente pode utilizar, porque senão eu vou ter que ficar trocando toda hora. Mas o hidrocolante normalmente ele é mais utilizado para questão de proteção, principalmente questão de lesões por fricção, lesões por pressão, até a lesão para o estágio 1. Depois disso eu já tenho que pensar numa outro tipo de curativo. Mas assim, não diferente muito disso, né? Além de hospitais mais públicos utilizarem o hidrocolóide para essa questão da proteção, principalmente para eminências ósseas, já na parte mais particular, a gente tem outras modalidades, outras mais detalhadas. Principalmente quando eu estou falando de também, continuando com o mesmo tema, proeminências ósseas, principalmente na região sacral, quando eu estou falando de condições mais financeiras, eu posso usar uma Epilex Border. Uma Epilex Border assim, sacral. Que ele faz tipo um detalhezinho de coração. Aqui fica na parte mais assim, mais do sacro, e aqui já chegando na parte mais lombar do paciente. E isso aqui fica lá mais ou menos 7 dias para, digamos, fazer a função de proteção. Lógico, aqui também tem um outro Epilex Border, mas ele aqui é em forma square, ou seja, quadradinho. Ele pode ser utilizado aqui também na clavícula, para eminências mais ósseas lá perto do joelho, por aí vai. E tipo, lógico, como ele também tem uma parte que é hidrocolóide, por conta que ele também tem uma parte assim de absorção, lógico que a absorção dele vai ser de baixa. Então, se eu partir do momento que eu tenho uma ferida aberta naquele local, por exemplo, lesão por pressão na região sacral, a partir do tenho uma lesão acima da 2 para 3, eu não posso usar isso aqui unicamente. Eu posso utilizar tipo outros conjuntinhos para utilizar aqui embaixo para a questão da ferida. Isso aqui acaba sendo como se fosse meio que uma cobertura, enquanto como se fosse um curativo secundário para o curativo primário que a gente vai fazer na lesão por pressão. São muitos assuntos dentro de outros, né? É bem detalhado isso. Falando mais ainda de proteção,
essa palavra que eu tava procurando, calcâneos. Temos ainda na rede mais assim, com condições financeiras, né, na rede particular, esse Meplex, que chegou aí no mercado, né, tem algum tempinho, que ele é como se fosse tipo uma proteçãozinha, onde essas duas pontinhas aqui, ó, elas vão ficar nos calcâneos aqui na parte da região plantar. E aí o paciente fica com mais ou menos 7 dias com esse curativo em si, mais para proteção. Lógico, quando eu tenho, a partir do momento que eu tenho lesão de progressão de estágio 2, eu posso fazer tipo um curativo primário com outras modalidades, e isso aqui fica como se fosse um curativo secundário para fazer meio que uma cobertura. Mas a partir do momento que eu tenho lesões mais avançadas, aí eu não posso utilizar mais isso aqui, eu tenho que utilizar outros materiais naquela região. Pomada de zinco, mais famosa, pomada de hipogloss. O que eu utilizo lá? É para hidratar, estimular as células, porque o zinco, além de fazer o estímulo de renovação celular, ele ajuda com a replicação ali local, além da hidratação e imunidade, que muitas vezes a gente precisa. E quando eu já tenho uma célula que ela já está lesionada, e tipo, eu preciso, sei lá, fazer um desbridamento autolítico, ou fiz um desbridamento enzimático ali, se eu tenho células que elas são boas, células nas quais eu não tenho finalidade de retirar ali, eu posso pegar essas pomadinhas ali, passar nas bordinhas, nas quais onde ficam os tecidos bonitinhos, onde eu não tenho a finalidade de fazer o desdrenamento, e eu coloco isso aqui para proteger aquele local. No centro, por exemplo, eu estou imaginando aqui mais ou menos uma ferida. Aqui onde tem uma bolinha fica a ferida. E em volta vai ter meio que as bordinhas. No centro eu vou colocar colagenada, papaina ali, para fazer o desdrenamento por exemplo, de mais cara que tem aqui. E nas bordas que tem os tecidos, que, por exemplo, que tem de granulação ou opitalização, eu vou colocar o hipogloss para proteger aquele invólucro, para não acabar sendo desbridado. São técnicas que a gente pensa aí para poder fazer o negócio ali tudo certinho. Agora, pomada de prata. Quando eu uso pomada de prata? Lesões em questão de queimaduras e antibiótico local. Quando eu vou utilizar isso? Quando eu tenho uma infecção ali mais assim aguda naquele tecido local. Eu posso utilizar, dependendo se o médico analisar aquela ferida e perceber que ela tem um pouco de supuração, e ele pode prescrever e eu poder administrar isso, posso. Quando tem queimaduras em si, quando o paciente está com queimadura de segundo para terceiro grau, eu posso utilizar essa pomada para, digamos, diminuir os ardores, a queimação e o desconforto do paciente? Posso. Mas, lembre-se, como ela tem prata, ela tem função antibacteriana. Então, muitas das vezes, mesmo você fazendo esse uso contínuo de forma em casa, você tem que sempre renovar a questão da receita, tá? Porque pomada de prata é somente com questão de prescrição. Os alginatos, os famosos para absorção de média e grande quantidade, né? Normalmente utilizados em si nessas feridas que são mais assim também cavitárias ou feridas extensas. Muitos desses alginatos, eles têm Ag, que estão prata, ou seja, também tem função bacteriana, né? Antibacteriana. E um detalhe, quando eu tenho alginato de cálcio, o cálcio favorece o quê? O processo de coagulação sanguínea. Ou seja, já vou ajudar com essa cicatrização fazendo esse estímulo com cálcio. Agora, quando eu estou com o sódio, o que acontece com aquele termo? Sal na minha ferida. Eu vou queimar aquela ferida. Então, aí eu vou fazer tipo o processo de estimulação do processo inflamatório para fazer aquela coagulação em si e formar mais células, aquele processo de proliferação e maturação das células. Tá. O que tem mais nas unidades
do setor público, o de sódio, em vez do de cálcio. Só que tem uma peculiaridade importante. Como eu citei, sal na ferida. Se eu tenho um paciente que tem uma ferida que é extremamente dolorosa, a partir do momento que eu coloco sal na ferida, você já sabe o que eu quis dizer com isso, né? Placa de carvão ativado. Quando eu vou pensar em placa de carvão? Eu vou pensar quando a ferida tá fétida. Quando tem aquele odor fétido, quando tem aquela supuração horrível, aquela coloração amarela. Ela tem uma propriedade de absorção média, não foi feita para absorver grandes quantidades, mas a partir do momento que eu tenho uma ferida que ela está fétida, eu posso utilizar essa placa de carvão para, digamos, além de proporcionar uma melhor qualidade para aquela questão da ferida, também a questão do conforto para o paciente, porque o odor pode deixar ele desconfortável e incomodar também a questão dos familiares ou os próprios profissionais da assistência. Aí eu posso utilizar isso aqui para auxiliar na questão do tratamento do nosso querido paciente. A atadura, mais conhecida na nossa ortopedia, né? Muitos pacientes ortopédicos têm isso. Normalmente é mais para fixação e cobertura de extremidades, tá? Às vezes, quando a gente utiliza mais pro a gente como é a palavra certa? Quando eu tô, digamos, contenção física do paciente, muitas das vezes a gente utiliza a atadura para fazer essas contenções mecânicas. Mas a gente só pode fazer a contenção quando é prescrita. Tem situações e situações. Mas assim, voltando para a questão da ferida do cabelo importante, eu do nada me desviei do assunto. Quando eu estou falando de atadura, ela é mais pela questão nos pacientes mais focados a cirurgias mais vasculares, periféricas e ortopédicas. Normalmente se vê somente nesses tipos de situação. Agora, às vezes, raramente a gente encontra lá no pronto-socorro alguma atadura assim, só para fixação de situações com trauma como é a palavra certa? Eu não vou lembrar agora. Mas assim, quando você tem tipo lesões de crânio onde precisa fazer um fechamento local ou um negócio de traumas específicos. Mas acho que vocês vão ver na questão da aula de trauma que eu já passei, mas eu não lembro das situações. Mas enfim. O AGE, nosso queridinho das enfermarias, onde tem os ácidos graxos, ou o óleo de girassol, mais conhecido, né? Função: hidratação, cicatrização, desbridamento autolítico. Às vezes vai estar lá junto com a gase de rayon, né? Ou às vezes a gente pode, quando não tem rayon, a gente pode improvisar pegando uma gase normal, colocando um rayonzinho, colocando um AGE ali, e a gente coloca a questão da ferida. Papaina, a função é desalamento de feridas extensas com escara, tá? A papaina, ela é ácida. Ela é atualmente corrosiva, ou seja, eu não posso colocar em pele onde ela tá bonitinha, porque senão eu vou acabar abrindo uma lesão ali. Então, tipo, eu tenho que tomar muito cuidado com a questão da administração da papaina. Eu só vou colocar pequenas quantidades quando tiver um tecido necrótico ali seco. Raramente a gente vai em úmido, porque que no úmido a gente faz aquele desbridamento com a gase lá, o seco úmido lá, do mecânico. Mas quando a gente tem pacientes com umas escaras assim extensas, ou primeiramente a gente faz primeiro esse desbridamento enzimático e depois a gente vai pro cirúrgico, se caso não conseguir. Hidrogel, desbridamento autolítico e a hidratação local, né? Como eu já tinha citado ali, também utilizado bastante dentro das enfermarias. E o tegaderme. O tegaderme é normalmente é mais para fixação e cobertura de feridas. Ou quando é para, digamos, fixação de catéter. Sabe aqueles catéteres tipo de acesso, coisa periférica, medicação, coisa assim do tipo? Todos vocês percebem que é um plásticozinho, filme transparente, né? Pra gente poder visualizar ali dentro.
quando a gente quer fazer, tipo, ver a questão da ferida tudo mais, ela acaba sendo tipo como se fosse um curativo secundário ali, somente para fixar. Coloca meio que tipo a gás com rayon, coloca ele na ferida, aí coloca a fixação com o Tegaderm. Ou, nos casos mais assim, de amplo aspecto, como posso dizer, que preciso visualizar aquela ferida ali, de como está sendo a sua questão da drenagem, que eu vou falar daqui a pouco, eu posso usar o filme de Tegaderm para curativo a vácuo, que acho que é o próximo item aqui. Não é o próximo item, vou falar depois. Bota de una. Bota de una é mais quando o paciente tem aquele pé diabético com úlcera ou venosa ou úlcera aquela arterial. Quando o paciente já vem com aquele pezinho bem característico, que tipo do pé diabético mesmo. Normalmente esse curativo de bota de una é feito mais pelo técnico e o estomaterapeuta, onde faz a função dele tem a função de fixação e cicatrização celular do local. Por quê? Tem zinco. Além de, tipo, peguei aqui do site lá do fabricante. Além de favorecer o negócio de circulação sanguínea espontânea, e favorece o retorno venoso, e com o zinco faz essa renovação celular. Aqui que eu tinha falado, aqui do negócio do Tegaderm. Como eu quero visualizar a parte de drenagem, muitas das vezes a gente pode pegar uma espumazinha, colocar numa ferida que é extremamente supurenta, faz muita exudação. A partir do momento que eu quero fazer tipo aquele tratamento em si de retirar aquela quantidade excessiva de líquidos, eu posso pegar aquele Tegaderm, associar ele com uma espuminha, deixar numa máquina, deixar pressão negativa para poder fazer a drenagem local. Porque, por exemplo, tem algumas pacientes nas quais eles têm tipo necrose úmida de escala, e que eles precisam fazer essa drenagem, porque senão, se eu não faço essa drenagem, muitas das vezes essa necrose vai aumentar com o tempo e pode chegar até aqui. Eu tive um paciente na qual ele tinha essa necrose úmida, não sei se era para uma úlcera arterial avançada, uma doença arterial obstrutiva periférica, na qual ele foi descompensado, não fez tratamento, chegou lá já na UPA, com praticamente a circulação espontânea daquele membro totalmente prejudicada de 75%, né, quase, né. Aí, tipo, ele tinha risco de fazer o processo de amputação, né, mas acabamos optando por essa questão do curativo da pressão negativa, por conta que tinha muita drenagem naquele local. E acabou que teve um melhor retorno em si, e hoje o negócio da necrose está um pouco mais para as pontas dos dedos, mais periférica aqui, mas teve um melhor retorno. Não tô citando um exemplo, não quer dizer que é dessa imagem aqui, é de outra situação, de outro paciente mais idosinho. Também um conhecimento extra. A partir desse conhecimento de curativos de pressão negativa, chegando aos anos, acho que pelo menos de 2010 por aí, 2004 para 2005, teve um negócio de tecnologia de curativos abertos. Quando tipo tem um processo de paciente com evisceração importante, que eu preciso fazer um processo de drenagem ainda, fechar a ferida da lesão ali, tem o curativo de Aptera, que é um curativo na qual isso aqui é estéreo, tá? Tem a espuminha, isso aqui é do plásticozinho com a parte plástica dura, fica aqui dentro das vísceras, ele ocupa aqui dentro, fica interligado com essa máquina e vai deixando na pressão negativa para fazer o processo de drenagem e ainda fazer o processo de fechamento, porque cada vez que a gente vai, digamos, fazendo essa pressão negativa, as células, em vez de, digamos, subirem para cima para fazer a renovação celular, elas vão se fechando e elas vão sendo concurvadas. Aí, cada vez mais elas vão voltando para a questão do centro para fazer a questão desse fechamento. E cada vez mais a gente vai diminuindo o tamanho
vai cortando essa parte aqui de forma estéril, tá? Logicamente no centro cirúrgico. Ou lá na UTI propriamente dito. A gente vai tentando fechar essa ferida até chegar no momento que não precisa mais disso aqui e sair do cenário crítico lá. Bem, acho que é isso. Consegui passar mais ou menos orientações um pouco da questão básicas em relação à questão dos curativos. Eu espero que tenha conseguido absorver algumas informações. Essas são as minhas referências. Peguei de vários sites e mais outros manuais nos quais eu trabalhei aqui. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá? Novamente, muito obrigado pela participação, pela sua atenção, seu carinho que está aqui. Por favor, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe esses vídeos, tá bom? Inscreva-se no canal e muito obrigado. Nos vemos por aí.